Vamos lá, gente. Vamos começar então. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Eu não tenho a menor experiência em Instagram, mas é a oportunidade de falar do que eu gosto, tá? Ficção científica. Quem ouve o termo ficção científica, a primeira coisa que vai pensar é o que significa, né? Qual a definição de ficção científica? E isso é um assunto muito polêmico, tá? Tem muita gente definindo ficção científica de várias maneiras, inclusive a ponto de classificar uma coisa, isso é ficção científica, aquilo não é ficção científica, isso é fantasia, aquilo é space opera, que não é ficção científica. Aí usa o termo sci-fi de um termo pejorativo, né? Esse sci-fi, né? A gente vai ver um pouquinho essas definições e eu vou escolher algumas para poder conversar com vocês. É uma questão de escolha, né? A definição melhor que eu posso trazer para vocês, que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz, é o seguinte: ficção científica é um gênero literário desenvolvido no século XIX. Esse gênero lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira quanto imaginária, sobre o indivíduo ou a sociedade. Então eu estou definindo por uma data específica. Isso tira muita coisa da categoria de ficção científica. Muitas pessoas consideram obras anteriores a essa época como ficção científica. Obras de Voltaire, de Luciano de Samostata, de Cyrano de Bergerac. Geralmente são viagens espaciais e tal. Essas obras, a obra de Kepler, chamada O Sonho, geralmente são histórias de viagens às estrelas, né? A ideia é que essas viagens estavam mais ligadas a uma questão mais fantasiosa e ainda não estavam dentro de um contexto do que a gente chama hoje de ciência, dentro do que a gente chama hoje de método científico. Então eu estou fazendo um corte, sabendo que pode desagradar muitos, né? Mas é uma maneira de... Então nós estamos considerando ficção científica algo que começou a partir do século XIX, especialmente com a Revolução Industrial. A primeira obra considerada por todo mundo, por certa unanimidade, como a primeira obra de ficção científica, era o Prometeu Moderno de Mary Shelley. Todo mundo conhece por Frankenstein. Frankenstein, importante, não é o nome do monstro, não tem parafuso, não é verde, cabeça costurada, não é nada disso. Isso é uma visão posterior. Frankenstein era o nome do cientista que cria uma forma de vida a partir de corpos mortos. Pode parecer para a gente um absurdo total, mas naquela época, em pleno início da Revolução Industrial, e as primeiras experiências com eletricidade já sugeriam que a eletricidade poderia estar ligada ao movimento dos corpos. Aquela famosa experiência do sapinho ligando cabos de uma bateria elétrica, né? O chamado galvanismo. Galvani e Volta eram sábios italianos que estavam trabalhando com isso. Então, quando você dava uma certa descarga elétrica usando aquela pilha na perninha do sapo, a perna mexia. Então estava muito ligado à ideia de que movimento é vida. Então a eletricidade gerando vida. Então a motivação era uma coisa muito nova e que ainda as pessoas não sabiam direito o que poderia produzir, que era a eletricidade, que estava nascendo ali na Revolução Industrial. A gente costuma dizer, algumas pessoas já definiram muito bem, eu estou roubando isso de um colega, ele costuma dizer que ficção científica tem uma mãe e dois pais. A mãe, Mary Shelley, Frankenstein. E os dois pais seriam Júlio Verne e H.G. Wells. Sendo que os dois tinham visões diferentes sobre o que é ficção científica, e aí já começou a se separar. O dicionário Oxford, ele dá uma definição que eu não gostei muito. Ele diz assim: ficção imaginativa baseada em descobertas científicas, em mudanças ambientais ou mudanças ambientais espetaculares, com frequência definindo o futuro em outros planetas, envolvendo viagem no espaço ou no tempo. Essa é uma definição muito estreita do que é a ficção científica. Tá? Vamos falar então, nós já falamos de Mary Shelley, seu livro, que é um livro de horror, né? E acho que tinha uma coisa muito importante, que é a discussão ética de até onde o cientista pode ir. Será que o cientista tem o direito de gerar vida? Se é que aquilo era vida. A criatura do Frankenstein, ela tem uma carência de ser amada, de ser cuidada, de ter um pai, né? Quem viu o filme que chamado Mary Shelley, baseado na vida da escritora, você vai ver que o filme,
O livro Prometeu Moderno é meio que autobiográfico, ela se identifica com a criatura e não com o criador. Então é um livro seminal, é um livro marcante para começar o que a gente chama de ficção científica moderna, tá? Tudo que tinha antes a gente pode chamar de proto-ficção científica. O Cyrano de Bergerac, o conto do Kepler, Voltaire e vai por aí afora, tá ok? O Luciano Samostat, todos esses, vamos considerar isso como uma proto-ficção científica. Por que a gente tem essa dificuldade de definir também? Eu considero, e eu acho que muitas pessoas consideram como eu não sou especialista total e poucos especialistas que tem, e se tem algum especialista ouvindo, me perdoe, mas a ideia é que a gente converse mesmo, é um bate-papo. A gente considera a ficção científica uma espécie de mitologia moderna. Ela cumpre a função da mitologia. A mitologia também tinha toda uma história com coisas fantásticas, extraordinárias, coisas extraordinárias, para falar de temas como moral, ética, questões de lógica, questionamentos, né? Lembre que a ficção científica nasce como um entretenimento. É um entretenimento, você lê por prazer. Você lê ficção científica por prazer. Você vê um filme de ficção científica por prazer. Não para aprender ciência. Se você usar a ficção científica para aprender ciência do jeito que ela vem, você vai cometer um erro. Porque a ficção científica, como eu falei na definição anterior, ela mexe com aspectos científicos e tecnológicos da ciência verdadeira ou imaginária. Nunca ninguém desenvolveu uma máquina do tempo e tem minhas dúvidas se um dia isso vai existir, do jeito que a máquina do tempo de H.G. Wells é falado. Então vamos falar, já falei de Mary Shelley, vamos falar do Júlio Verne e do H.G. Wells. Júlio Verne veio primeiro, uma diferença pequena, na França, e o H.G. Wells na Inglaterra. Os dois lugares onde a Revolução Industrial estava fervilhando. Lembrando também que a Mary Shelley desenvolveu... Essa é a coisa da Revolução Industrial. Moto passando com barulho. Mas a Mary Shelley estava lá na Inglaterra, né, e começou a desenvolver as suas ideias, usando as ideias da eletricidade lá da Itália, do Galvani, do Volta, que começaram. Então, tudo isso, todo esse fervilhar cultural deu espaço e ambiente para que esse tipo de literatura, esse gênero literário surgisse. Lembrando que o Frankenstein se classifica muito bem no gênero terror, horror, né, que dá medo. Mas era um medo que vinha não de uma magia, não de uma coisa religiosa, mágica. Era uma coisa que tinha um embasamento, uma linguagem científica. A gente vai ver que o termo ficção científica foi cunhado muitos anos depois. Então o que estava sendo feito ali pela Mary Shelley e pelo Júlio Verne e pelo H.G. Wells ainda não tinha nome. Pelo menos não o nome que a gente usa hoje como ficção científica, tá? Então a história, a gente está vendo a história do nosso ponto de vista. Vamos falar um pouquinho de Júlio Verne. Júlio Verne tem histórias muito importantes, como Da Terra à Lua, que todo mundo acha que é um livro muito profético, fez 150 anos há pouco tempo, né? Prevendo a viagem do homem à lua, eram 3 homens, a nave cai no mar e tal. E todo mundo fala, cara, ele foi um profeta, né? Ele foi um profeta, ele previu, ele anteviu. Muitas pessoas associam a ficção científica como um gênero futurista de antever o futuro. Quando, na verdade, os engenheiros aeronáuticos, aeroespaciais, leram Júlio Verne. Então, essa profecia é uma profecia meio enviesada, né? Tem muitas coisas que aparecem da Terra à Lua que realmente aconteceram no programa Apollo da NASA. Mas é discutível se o Júlio Verne viu o futuro ou se a gente ficou olhando para o passado e se inspirando em Júlio Verne, que pensou muito bem. Ele se baseou nas ideias de Isaac Newton, no livro Princípio em Matemática, para prever como se colocaria um satélite em órbita. E ele usa isso, inclusive, num conto muito interessante dele, já não é tão famoso, que é o 500 milhões da Begon, em que tem 2 cidades lutando e um é malvado, um é bom, e o malvado tenta destruir a cidade com um tiro de canhão. Só que ele dá energia demais nesse tiro de canhão e... Não vou estragar a história para vocês já entenderam que ele inventou o satélite usando as ideias de Newton. O experimento mental de Newton do princípio matemático. Então Júlio Verne ele usou muita ciência que existia e que estava fervilhando na época. A tecnologia também, não só ciência
pura, mas ciência aplicada. E ele então sempre sonhou com submarinos que já estavam começando a serem desenvolvidos de forma muito incipiente. Não eram como o Nautilus, que a gente viu em 20 mil léguas submarinas, que é um submarino enorme, com habilidade, com autonomia. Não, os submarinos que existiam naquela época ainda eram coisas muito incipientes. O que o Júlio Verne fez? Imaginou isso tem futuro, bolou uma ideia, uma história, um enredo, para que o Capitão Nemo estivesse ali no Nautilus fazendo essa história. Se você não leu 20 mil léguas submarinas, leia, que é legal. Tem um filme da Disney, mas não sei se é muito fácil de encontrar. Então o Júlio Verne tem toda essa coisa, são histórias de aventura baseadas em ciência, em tecnologia e tudo mais, e ele desenvolve uma história e tal, é uma coisa meio que didática. Ele está meio que ensinando ciência através de um entretenimento usando coisas que existem. Nesse meio tempo, lá na Inglaterra, surge H.G. Wells, que começa a descrever umas histórias e que não tem muita ligação com a tecnologia que está sendo desenvolvida agora, pelo menos uma ligação muito menos próxima, né? Era uma coisa mais distante, era uma coisa. E o objetivo principal da história dele não era a tecnologia, a ciência em si, mas os desdobramentos sociais e políticos. H.G. Wells era um socialista. Naquele tempo, o socialismo não era um socialismo que o pessoal fala hoje, nem tem essa polarização que se discute hoje na internet brasileira. Estou de vermelho, não sou o comedor de criancinhas. Mas o socialismo que o H.G. Wells tinha, que eram os chamados flavianos, era um socialismo moderado, e ele já usava suas histórias para discutir a sociedade, a evolução social, castas sociais. Se você leu A Máquina do Tempo, que é também um livro emblemático, você vai ver que ele fala de uma sociedade dividida em castas, e ele extrapola isso para criar um ambiente. A Máquina do Tempo, ela na verdade não tinha nada a ver com a ciência daquela época, nem tanto quanto de hoje, mas era uma máquina, ou seja, o símbolo da máquina da Revolução Industrial, que permitia você viajar no tempo. Não era uma magia, não era um pentagrama no chão, não era bater o sapato vermelho 3 vezes. Era uma máquina. Então, veja como são duas vertentes. É interessante que dizem que no final da vida, o Júlio Verne foi perguntado por um entrevistador sobre a obra do H.G. Wells. Ele é bem imaginativo, é bem criativo, escreve bem, mas ele mente. Ou seja, para ele, o que ele estava fazendo, que não tinha nome ainda de ficção científica, tinha que ter um pé muito bem marcado na ciência. E aí começa a surgir o que a gente vai chamar de uma ficção científica hard, que é muito mais pausada e centrada nas ciências, principalmente nas ciências exatas, nas ciências biológicas, física, química, matemática, astronomia, enquanto que o que o H.G. Wells já estava fazendo era uma coisa do tipo soft science fiction, ou ficção científica soft, mais ligada a ciências sociais, ciências humanas, discussões políticas e éticas. Claro que essas duas divisões não são uma coisa tão marcante. Você vai encontrar obras que se interpenetram, né? Que vai ter um pouco de hard e um pouco de soft. Mas a gente percebe isso claramente nos dois grandes pais da ficção científica. Júlio Verne, né, dizendo que H.G. Wells mentia, e o H.G. Wells partindo da ideia do e se? E se existisse uma máquina do tempo? E se alguém conseguisse ficar invisível? E se o homem fosse à Lua através de um aparelho, um dispositivo antigravitacional? No Homem Invisível, por exemplo, a discussão é incrível. Ele desenvolve que existe algum meio científico de tornar alguém invisível. Tem gente já planejando isso, fazer isso hoje em dia, com até capas de invisibilidade a lá Harry Potter. Mas naquele tempo eu ainda não tinha pensado nisso. A ideia dele não era discutir como a ciência envolvida, se tinha câmera, se tinha química, se tinha a luz. Ele começa a discutir, se existisse uma pessoa invisível, quais seriam as ligações que essa pessoa teria com a sociedade? Ela está livre da sociedade. Ela está livre vamos dizer assim, dos parâmetros da sociedade. E o personagem dele, ele enlouquece e começa a fazer coisas loucas. Tem um filme recente, né, que era O Homem Sem Sombra, né, e vocês podem ver aquele filme e ver que foi fiel a essa ideia do H.G. Wells do Homem Invisível. Agora é interessante que os dois falaram sobre o Homem ir à Lua. Júlio Verne planeja a viagem à Lua com um canhão.
Vocês podem achar isso absurdo hoje, mas naquela época ainda não se acreditava que um foguete seria suficiente para levar pensava-se em disparos do tipo canhão. O próprio Isaac Newton pensou num canhão no alto de uma montanha. Ele faz 2 livros. No segundo livro, que é A Volta à Lua, ele já começa a usar foguetes. Então a coisa está sendo desenvolvida. Então toda uma tecnologia física, química, engenharia mecânica, metalurgia, etc. Já o H.G. Wells, ele pensa num produto chamado carvorita, que ele envolve uma esfera e que esse produto eliminaria a gravidade. Então você controlando placas pintadas com essa carvorita, poderia diminuir a gravidade da Terra, aumentar a da Lua, e ele ia se mover com um veículo tipo antigravitacional que a gente vê hoje na ficção científica. Ou seja, a Estrela da Morte de Star Wars nasceu lá com a H.G. Wells, a primeira nave espacial esférica, que vai da Terra à Lua usando antigravidade. Mas vamos continuar. Isso então é o nascedouro da ficção científica. Mas o termo ficção científica, no início é science fiction, uma palavra só, science fiction, foi desenvolvido por um cara chamado Hugo Gernsback. Ele nasceu em 1884, morreu em 1964. Então ele começou a trabalhar essas ideias numa revista chamada Amazing Stories, ou A New Sort of Magazine, né? E ele, que é o artigo em que ele cria esse termo, né? Uma nova forma, um novo tipo de revista, histórias extraordinárias, Amazing Stories, né? E ele fala que, olha só como ele define o science fiction, a sci-fi. Eu me refiro às histórias de Júlio Verne, H.G. Wells, ele bota os dois juntos, Edgar Allan Poe, que tem algumas histórias de ficção científica também. Todo mundo conhece muito ele pelo terror, mas ele tem muita coisa de ficção científica. O Lovecraft também é um cara que pode ser colocado aí nesse balaio. E ele fala, são histórias, romances encantadores misturando fato e visão profética. Então uma visão também que não era assim. Hoje em dia o pessoal questiona essa, mas ele foi o que cunhou o termo ficção científica, scientification, sci-fi, tá? Isso é na década de 20 do século passado, e a partir dali começaram a surgir aquelas revistas pulp, né? Revistas feitas com material vagabundo. Pulp é material, aquele papel meio de jornal, né? Meio reaproveitado. E começaram a aparecer revistas e heróis, como por exemplo Flash Gordon, né? Flash Gordon, Buck Rogers, Perry Rhodan. Esses caras eram heróis em grandes aventuras espaciais, e surgiu também nessa época um termo chamado Space Opera, que é um trocadilho com soap opera, ópera do sabão. Ópera do sabão eram coisas que apareciam na televisão para as donas de casa, patrocinados por sabão em pó, por isso que é soap, né? Óperas de sabão, né? E eram patrocinados, ou seja, eram voltados para donas de casa que não se intervalam lá nos seus afazeres domésticos. A Space Opera pegou isso aí, é um termo meio pejorativo, né? E a ideia é que era uma ópera porque todo mundo faz tudo gritando, é tudo muito rompante, tudo muito heróico. E Flash Gordon, se você já viu um filme de Flash Gordon para procurar no YouTube, você vai ver o cara lutando na asa de uma espaçonave com uma espada com outro inimigo lá. Dane-se se está no espaço ou não, ele está na asa lutando com o cara. Isso vai gerar toda uma linha, né, de heroísmos, de histórias que não tem tanto compromisso, às vezes, com uma discussão ética, uma coisa um pouco mais que o pessoal geralmente chama de hard ou soft, mas o Space Opera é uma coisa também que está no meio entre a fantasia e a ficção científica. Tem gente que não considera isso ficção científica. Eu acho é uma ficção científica geralmente espacial, com aventuras e tal, e vai surgir daí toda uma linha muito com livros de bolso, revistas, quadrinhos. Aquele filme que passava no tempo do cinema projetado era o filme que passava antes do filme principal, era um curta, né, de aventuras, seriados, né, os seriados, séries, tá? E vai dar origem a várias séries, né? Perdidos no Espaço, Star Trek, Star Wars também tem seu pezinho lá no Flash Gordon, tá? Então realmente a gente vai ver tudo isso surgindo numa época que é considerada a época de ouro da ficção científica, dos anos 50 a 60, tá? Isso então vai dar vai dar muita coisa, vai dar panos para manga. Vai ter as famosas revistas Amazing Stories, Sci-Fi Adventure, Science Fiction, Imagination, e essas histórias ocasionalmente publicavam contos
E os grandes contistas começaram a aparecer ali, né, nas pulp magazines, na época posterior à Segunda Guerra Mundial, e que é uma coisa tipo uma segunda revolução industrial que estava acontecendo. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento científico praticamente explodiu, devido inclusive à guerra, né? Então a gente vê a ciência e a ideia começa a surgir a Guerra Fria, que também estimula o desenvolvimento tecnológico, e começa a corrida espacial. Em 57, em outubro de 57, quando o Sputnik é lançado, ele já tinha toda uma bagagem de heróis que viajavam para o espaço que já estavam sendo desenvolvidos desde a década de 30. No período entre guerras, quando os primeiros foguetes começaram a se desenvolver. Durante a Segunda Guerra Mundial, as bombas V1 e V2 tornaram-se realidade. Foguetes foram lançados para um lado para o outro, o radar tornou-se realidade. E a ideia de viajar para o espaço já não era uma coisa tão fantasiosa assim. Então, no pós-guerra, junto com a Guerra Fria, junto com a corrida espacial, você começa a ter um boom da ficção científica e começam a aparecer os grandes nomes da ficção científica. E eu vou citar alguns deles. Certamente vocês conhecem pelo menos dois deles que são grandes referências. Um deles é o Isaac Asimov. Né? Esse livro aqui, ele é, na verdade, uma coletânea de ficção científica proto-científica, né, do século XIX, né, lá no iniciozinho, mas o título do Asimov ele é um grande divulgador, ele tinha uma revista chamada Isaac Asimov Magazine, de contos também, pulp, um papel bem vagabundo, né? Mas vocês conhecem certamente esse outro cara aqui, Arthur Clarke, né? Esse é A Cidade das Estrelas, não é um dos livros mais famosos dele, também é um livro muito interessante. Eu não posso mostrar todos os meus livros, porque meus livros estão uma bagunça, mas eu consegui catar alguns aqui pra gente usar, né? Mas tem ficção científica de... Esses dois caras não foram muito bem filmados, salvo o Arthur Clarke, que fez o roteiro junto com o Kubrick para 2001, Odisseia no Espaço, que é um marco indefinido, sabe? Não tem como discutir. É a ficção científica que, se você quer saber do assunto, tem que ver. A primeira vez que eu vi era um garoto de 12 anos, fiquei com dor de cabeça, achei muito lento, né? Cansativo e lisérgico demais, né? Lembrando que ele foi desenvolvido na época de 60, 68, onde as drogas estavam sendo liberadas e as pessoas achavam que ia ter ampliação da mente, tudo isso fervilhando, era um caldeirão cultural. E o homem foi à Lua, tá? Então, 2001, você tem muita ficção, muito material ali que... Vou dividir o filme em três partes. Tem uma primeira parte que é difícil de linkar com as outras, mas que tem tudo a ver. E a parte central é uma viagem espacial. O resto depois é viagem lisérgica, não é LSD. Mas a exatidão é muito grande. Né? O Kubrick quis fazer teve uma consultoria muito grande. Então, a nave que aparece, Discovery, né, que é a nave que aparece em 2001, é muito realista, né, em todos os seus detalhes, como a viagem acontece e tudo mais. Então a gente tem o Arthur C. Clarke, né, que fez uma quantidade enorme de histórias sensacionais. O Asimov, que tem o famoso Eu, Robô, que é um marco também na ficção científica, né? Eu, Robô é referência, né, cara? Poxa, é uma coisa que sabe, marcou. O pessoal está me perguntando aqui sobre seriados japoneses. Cara, a ficção científica japonesa é pra lá de space opera, né? É bem numa outra coisa que está nos heróis, né? Então você tem Godzilla e tal. É uma linguagem diferente que acaba se adaptando à linguagem americana porque o Japão estava sob domínio americano. É particular demais, eu acho. Mas tem uma ficção científica interessante rolando ali, tá? Eu acho que os seriados japoneses... eu vi muitos seriados japoneses, Ultraman, Gigante de Aço, Godzilla. Quando eu vi Godzilla no cinema a primeira vez, eu fiquei fascinado pelo colorido dos monstros cuspindo fogo pra lá e pra cá. Mas é uma coisa muito particular. Claro que mais tarde deu a coisas incríveis, como Akira e outras ficções científicas incríveis. Mas eu estou me direcionando muito para ficção científica ocidental, porque ela é uma referência. Não estou querendo dizer que só existe ficção científica nos Estados Unidos, no eixo América Europa, não. Mas essa é uma ficção científica que tomou um corpo, e nesses anos 50, 60 eles marcaram. Tem o Perry Rhodan, que é alemão, né? Que é uma saga que nunca acaba, tem mais de 1000 livros. Os caras começam a conquistar o sistema solar, depois conquistam a Via Láctea, vão por aí, né? Chega em Andrômeda e tal. É uma série muito boa, só livros. O filme, não teve nenhum filme legal ainda sobre isso. Perry Rhodan é alemão, uma coisa muito legal, tá? E
Então, alguém perguntou sobre isso. Tem essa particularidade, mas eu vou me centrar um pouquinho mais nessa ficção científica que eu estou falando agora, nesse período, porque nesse período surgiu os grandes autores de referência, né? Asimov e Arthur C. Clarke. Tem o Ray Bradbury, que tem a sua famosa Crônicas Marcianas, que é sensacional também. Você tem o Philip K. Dick, que escreveu, que foi um dos caras mais filmados do que a gente tem notícia. Você tem Blade Runner, você tem Minority Report, você tem, cara, muita coisa feita a partir das obras de Philip K. Dick. Mas pouca gente leu o Philip K. Dick, a maior parte das pessoas viram os filmes. Quase todo mundo, ninguém. Mas Philip K. Dick é outro cara genial também, mas ele é posterior, o Asimov é anterior. Inclusive, este ano, Asimov faria 100 anos de vida, né, se ele estivesse vivo ainda. Tá? O Asimov tem, então tá falando de Eu, Robô, que é uma referência, e que ele cria as famosas 3 leis da robótica, e a discussão sobre o medo que as pessoas teriam de robôs. Ele criou o termo que seria a síndrome de Frankenstein. As pessoas, não, os robôs vão roubar meu trabalho, os robôs não têm sentimentos, vão matar as pessoas, os robôs vão dominar tudo, vão destruir tudo, o Exterminador do Futuro, né? Então, quer dizer, toda essa história o Asimov já tinha previsto lá no Eu, Robô, e ele desenvolve as 3 leis da robótica para fazer assim, como os robôs seriam seguros, se eles seguissem essas 3 leis, que eu vou citar rapidamente. Primeira lei, mais importante de todas, o robô nunca pode fazer mal a um ser humano, nem por ação, nem por omissão. Lei básica. As outras leis vão estar submetidas a ela. Segunda lei, o robô sempre obedece um ser humano, desde que não contraria a primeira lei. Terceira lei, o robô sempre procura se preservar a si mesmo, na sua integridade, desde que isso não interfira na segunda e na lei nessa ordem. Cara, o cara era um gênio. Claro, era um bioquímico, saiu da universidade, começou a escrever, ganhou mais dinheiro como escritor do que como bioquímico. E ele desenvolveu as ideias, tinha tudo uma lógica muito. E as histórias todas. No Eu, Robô, ele pega essas 3 leis, e em cada. São vários contos, não tem nada a ver com o filme do Will Smith, né? Ele conta histórias e que aparentemente as 3 leis entram em conflito. E ele nunca viola as 3 leis. É genial. Outra coisa do Asimov que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum é Fundação. Começou com uma trilogia e virou um universo inteiro, que depois ele unificou com robôs também, que era a ideia de você poder criar uma ciência capaz de prever o comportamento da humanidade. Não de um indivíduo, não de uma nação, não de um país, mas de planetas inteiros. E ele diz assim, você não consegue prever o que uma pessoa vai fazer porque é aleatório. Da mesma maneira que o movimento de uma molécula dentro de um gás ideal. E ele começa a usar as ideias da termodinâmica das partículas. Ele fala, você não descreve o movimento de cada partícula dentro de um gás chamado ideal, mas você consegue determinar comportamentos de grupo, como pressão, temperatura e volume. Né? Nosso famoso PVT Povotal, o pessoal que está no Enem aí, né? Pois é, ele usa essa analogia para criar uma ciência chamada psicohistória e prever o comportamento de grandes multidões, de bilhões, 6 trilhões para lá. Então ele acredita a galáxia tomada por seres humanos, só seres humanos, não tem alienígenas, né, para não criar elementos. E ele prevê isso, aí ele cria a tal da Fundação, que é uma organização que tenta. Ele prevê que o Império Galáctico ia cair, e ele tenta abreviar o tempo de trevas em que haveria entre um Império Galáctico e o outro Império Galáctico. É genial, leia a Fundação, é muito bom. O pessoal está falando aqui para me falar de Méliès, lá. Tá, vamos voltar lá na Viagem à Lua. Tá? Méliès foi um dos primeiros a fazer filme de ficção científica. Estou voltando, tá? Já estava nos anos 60, não estou voltando só para responder a pergunta de alguém. Méliès foi um dos primeiros a fazer um filme de ficção científica em que ele fez a viagem à Lua, usando ideias do Júlio Verne e do H.G. Wells na mesma história. Porque na história do Júlio Verne não tinham selenitas, habitantes lunares. Na história do H.G. Wells tinham, inclusive eram insetos sociais. Olha só a coisa política. Então ele faz uma história, ele usa os efeitos, ele começa a fazer efeitos especiais. É o primeiro filme que a gente pode falar, poxa, aqueles filmes que vão lá pro Oscar que só ganham o Oscar de efeitos especiais, som, melhor montagem e tal, porque ainda o pessoal tem muito preconceito contra o filme de ficção científica, com exceção de alguns.
né? Geralmente ficção científica só ganha prêmios técnicos, né? Dificilmente ganha melhor roteiro e coisas desse tipo, tá? Mas vamos lá. O pessoal está falando aqui para falar de Jorge Calife, de autores brasileiros. Cara, eu não tenho conhecimento suficiente desses caras. Eu sei que Jorge Calife é um cara sensacional porque ele inspirou o Arthur C. Clarke a fazer um livro baseado. Ele fez um livro chamado. Me deu um branco agora. Não sei se ele interferiu na continuação de 2001. Acho que foi na continuação de 2001, né? E a literatura nacional tem muita coisa boa, mas eu não vou falar aqui porque eu vou ser injusto e eu não me preparei para isso, tá, gente? Desculpa, tem autores muito bons na ficção científica brasileira, tá? Eu conheço alguns deles, tá? Mas eu tô querendo falar da ficção científica como um todo, tá? Isso eu não vou falar também de coisas que eu não domino. Mas vamos lá. Vamos falar então de Asimov. Eu já falei então do Eu, Robô, de Fundação, que são as duas. Ele escreveu mais de 463 obras. É um dos autores mais prolíficos. Ele escreveu sobre quase tudo, inclusive divulgação científica. É um assunto que eu gostaria de falar. A ficção científica é muito útil para fazer divulgação científica. Mas você não pode cobrar da ficção científica a exatidão científica. Um filme de ficção científica, geralmente, quando você chama um cientista para comentar, ele vai começar a enumerar as coisas impossíveis do filme. Tá bem, isso é um papel que ele tem que fazer, principalmente nos dias de hoje, com fake news e terra plana, essas baboseiras. Ele tem que falar, não, isso não dá para fazer e tal. Mas não, ele não vai diminuir a obra por causa disso, só nisso, nem vai resumir a obra por causa disso. Porque geralmente a ficção científica tem uma mensagem, lembra que eu falei que a ficção científica é a mitologia moderna? Ela tem uma história, ela tem uma mensagem por trás que ela quer passar. Discussões que não só, por exemplo, eu estou falando muito de ficção científica espacial, mas as ficções científicas sobre biologia, então, que falam sobre clonagem, célula-tronco. Nossa, tem histórias incríveis. Quem já viu Gattaca, ou Gattaca, assista, fala sobre eugenia. Imagina a sociedade baseada em eugenia, a ponto de quem não foi engendrado geneticamente não tem lugar nessa sociedade. Veja o filme Gattaca. Então, mas a questão da exatidão científica, voltando para a questão a divulgação científica usa muita linguagem. Quem visitou o planetário sabe que o planetário tem toda uma cara de nave espacial. A gente tem uma nave espacial lá dentro, que é a nave escola. Tudo muito escuro, muito modernista, aqueles desenhos aí, aqueles estantes que lembram um layout de nave espacial. Tá? É isso para que a pessoa entre numa imersão e use a imaginação. Duas coisas que a ciência exata, a ciência de verdade, a ciência oficial, tem com a ficção científica. As duas se interpenetram numa área que é a imaginação. Não se faz boa ciência sem imaginação e não se faz ficção científica nenhuma sem imaginação. O próprio Einstein falou que a imaginação é mais poderosa do que conhecimento. Então a imaginação é que faz a ciência dar os pulos. Então a divulgação científica tem que ter um certo respeito pela ficção científica. Lembrando que ela é entretenimento, né? Vamos continuar. Falei então série Fundação, aconselho também ver. Arthur Clarke, 2001, Odisseia no Espaço, e tem Encontro com Rama, que é uma obra também muito, muito incrível dele. Tem também um livro de contos chamado O Vento Solar, que é esse. Para viagens espaciais, então, ele tem muita coisa boa. Tem O Fim da Infância também, que é sensacional. Vamos continuar. Temos Ray Bradbury. Ray Bradbury é o cara que fez as Crônicas Marcianas. Antes de qualquer sonda pousar em Marte, ele já começava a imaginar como seria Marte. E tem toda uma discussão se Marte era habitável ou não. Isso é muito antigo, muito anterior ao Ray Bradbury e as sondas espaciais. Todo mundo tinha uma crença de que Marte era habitável. E quando as sondas chegaram, foi uma grande surpresa. Tem um livro chamado Marte e a Mente do Homem, em que tem discussões com Arthur Clarke, Ray Bradbury, Carl Sagan, Ed Murray, não lembro o nome dele direito, um outro cientista que era geofísico, e eles começam a discutir antes das primeiras sondas chegarem a Marte. Depois, no meio do livro, tem as fotos das sondas que são decepcionantes, cheio de cratera, o mundo árido, e depois eles se encontram depois para discutir o que foi. Então é a discussão da grande mudança que teve com as sondas espaciais. Outros grandes escritores dessa época são Robert Heinlein, com A Revolta na Lua e Tropas Estelares. Tropas Estelares, o filme, as pessoas pesam muito a mão em cima do filme, né? Porque, e tal, parece uma coisa meio fascista e tal. O livro é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Se eu estou vendo aqui alguma pergunta. Só um minutinho. Eu ainda não tenho muita intimidade com esse negócio de Instagram, não, gente. Vocês me desculpem, hein, se eu deixar alguma coisa passar. Mas vamos lá. Outra coisa interessante sobre ficção científica, eu já falei sobre a questão da educação e tal, sobre a conflito com o conhecimento científico. Agora, uma coisa interessante é que a ficção científica ela começa na literatura, lógico, e ela vai espalhando de uma literatura clássica, do livro e tal, para a revistinha, para o quadrinho e tal, e chega na televisão, começa a competir com o cinema. E o cinema e a televisão começam a competir e começa a surgir várias coisas aí nessa década de 60. A TV vai produzir uma das... Já deu para notar que eu sou fã de Star Trek, né? Sou. Não tem jeito. Esse é o viés. Eu sou fã fanático de Star Trek. Star Trek surgiu a partir de um filme chamado Planeta Proibido, Forbidden Planet, de 1956. As primeiras ideias que deram origem a Star Trek já estavam lá. Tá? E Star Trek foi uma coisa sensacional quando ele foi lançado, porque nasceu em plena Guerra Fria, em plena corrida espacial. E tem um marco importante de Star Trek. Quando a gente fala de Star Trek, a gente está falando não só de Kirk, McCoy e Spock, que é a base, o Star Trek o original, tá? Mas a gente tem que falar sobre... Foi ali que começou, e naquele começo você tinha coisas que nenhuma ficção na TV ou no cinema tinha feito antes. Por exemplo, na ponte de comando da Enterprise, você tinha uma mulher negra como oficial importante, você tinha os dois timoneiros que ficavam na frente do capitão. O capitão era americano, São Francisco e tudo mais, mas na frente do capitão, os dois timoneiros, um era russo, o outro era japonês. Lembrem-se de Pearl Harbor. E o russo é aquela ameaça vermelha, parará. Então estavam ali. O Spock, ele primeiro era um marciano vermelho e estava parecendo muito escuro na televisão, eles mudaram ele para um vulcano. Aquelas orelhas pontudas escandalizaram muita gente que achava que parecia com um demônio. E começou o Star Trek a lidar com assuntos totalmente tabu. Assunto tabu mesmo. Como o apartheid americano que havia naquela época, toda aquela crise civil americana, o racismo, Martin Luther King, eles tratavam desse assunto de uma forma indireta. Em vez de falar diretamente do preconceito, que já estava latente ali, porque os personagens oficiais negros tinham um monte, né? Aparece um monte deles e tal. Então todo mundo trabalhando junto com outros alienígenas e tudo mais. E você tem discussões sobre a Guerra do Vietnã, que era uma discussão que estava acontecendo em plena corrida espacial. Muitos foguetes subiram com gente protestando lá de fora. Poxa, vocês estão indo para a Lua e tem gente morrendo de fome aqui. Vocês estão indo para a Lua e tem gente morrendo no Vietnã. Então, quer dizer, ele começa a tratar de assuntos tabu de uma forma muito sutil. É uma linguagem metafórica, mitológica. E começa ali. Foi em 60. Star Trek começa em 66, né? Perdido no Espaço vem logo depois, bem colado, tá? Inclusive, o criador de Perdido no Espaço, Irving Allen, e fez muita coisa interessante. Tem outros caras muito interessantes nessa época também, que é Jerry e Sylvia Anderson, tá? Nessa época aí, Yamato, que o pessoal está falando de séries japonesas, né? Yamato também surgiu nessa época, né? E começa todo um acesso à ficção científica na sua casa, né? Através da televisão, tá? Mas só para quem não conhece muito Star Trek, então aqui algumas literaturas, Star Trek é muito maior que Kirk e McCoy. Começou lá em 60, mas teve vários desdobramentos, muitos outros desdobramentos, tá? Star Trek começou lá com uma nave audaciosamente indo onde nenhum homem já foi. E a história de ter uma nave espacial indo pelo espaço, ou seja, você está procurando aventura numa fronteira, a fronteira final, onde você vai encontrar coisas que você nunca imaginou. Só que os dilemas que ele vai encontrar são os dilemas do nosso dia a dia. A ficção científica tem isso. Era eutanásia, era questão de preconceito, era controle populacional, guerra. Tem uma história sensacional que é Um Cheiro de Armagedon, um episódio de Star Trek clássica. Mas só para falar, Star Trek foram 3 temporadas, o pessoal achou que não ia dar certo, e a coisa virou mais sucesso nas reprises, né? E teve uma série de desenhos animados no meio aí, que isso é muito cult, poucas pessoas viram,
Depois veio a nova geração, que deu uma repaginada e foi muito legal, deu um ânimo. E a nova geração nasceu, chegou na televisão de novo, ou seja, Star Trek voltou à televisão por causa de um fenômeno do cinema chamado Star Wars. Temos que fazer o devido respeito, né? O colega que está perguntando. Os Klingons são os russos e os Romulanos são os chineses? De certa maneira, sim. Os russos são... Os chineses, porque era uma coisa muito... Pouca gente sabia o que estava acontecendo na China. A China era uma grande incógnita. Os russos eram os que estavam lutando mais perto. E na época da Guerra Fria, muitas batalhas navais... atritos mesmo entre submarinos, navios, aviões quase que bateram no ar. Aquele atrito que acontece na série antiga. Alguém está perguntando aqui. Alguém está afirmando aqui que o Planeta Proibido foi baseado na obra Tempestade de Shakespeare. Sim, certamente. Tá? E deu, tinha todos os elementos ali para produzir depois. Inclusive o robô que aparece lá vai ser usado depois, né, mais adiante, em Perdido no Espaço. Alguém está falando aqui. Estou lendo Fundação. Em qual momento ele vira a melhor ficção científica da história? É mais pelo conceito do que escrita, né? Não estou achando tão interessante como os outros, como os contos. Não, é uma linguagem diferente. Talvez você não esteja acostumado com esse tipo de linguagem, mas Fundação é sensacional pelo que ele prevê, pelos conceitos. É uma coisa muito mais conceitual do que aventuresco, né? As aventuras, inclusive, são... O primeiro livro, as coisas são meio estanques, né? Mas o contexto geral da história, a discussão, é menos aventuresco, eu reconheço. Não tem nada de Flash Gordon, ou seja, não é space opera de jeito nenhum. É muito cerebral, né? Mas pode ser que, de repente, não é o tipo de livro que a pessoa está falando aqui, né? O que mais aqui? Alguém está fazendo mais alguma pergunta? Vamos continuar? Queria falar então, Star Trek, já falei. Comecei a falar de Star Trek e parei. Você tem de 1966 a 69 a série clássica. 73 a 74, os quadrinhos. Tá? Depois foi de 87 a 94 a nova geração. Tá? Junto, isso eu falei que isso foi por causa do fenômeno Star Wars no cinema. Uma das coisas que quando as pessoas querem botar contraposto, ficção, Star Wars e Star Trek, tenta polemizar e tal, é uma coisa meio injusta com ambas as obras, porque elas se ajudaram, né? Star Trek no cinema, na televisão veio antes de Star Wars, mas Star Wars no cinema revitalizou o gênero Space Opera, no bom sentido, né? Star Trek pode ser considerado Space Opera também, algumas pessoas não gostam porque usam o termo de forma pejorativa. Mas é uma aventura no espaço e tal, grandes impérios galácticos em conflito. Tá? Então a gente tem o seguinte, Star Wars ele nasceu pro cinema. As tentativas de colocar Star Wars na televisão só agora começam a fazer algum sucesso com The Mandalorian, né? Mandaloriano, né? Parece que eu não vi a série ainda, mas dizem que está sensacional. Assim que eu tiver um tempo eu vou ver. Eu gostava mais de Star Wars Rebels, desenho animado. Muito bom, muito bom. Mas ele não é para televisão. A linguagem original era cinema e ele continuou trabalhando nisso. E Star Trek era para televisão. Fez algumas incursões no cinema, não tão bem sucedidas, com algumas raras exceções. Então as linguagens são diferentes. Enquanto uma está mais voltado para as séries eram episódios separados discutindo questões éticas e tal, enquanto Star Wars é a grande aventura da família Skywalker. Ponto. É um capa-espada no espaço. Isso não é um demérito, gente. Isso é um elogio. Tá? Mas vamos voltar a falar de Star Trek. Star Trek surgiu por conta do fenômeno Star Wars, que inclusive outras séries que voltaram, que surgiram por causa disso. Battlestar Galáctica, né? Também surgiu por causa dessa coisa da ficção científica, que se tornou uma coisa rentável. Lembrem, sempre tem um interesse comercial e a questão de vender. Você tem que fazer uma coisa que venda, né? Inclusive, alguém quando perguntou aqui sobre se os russos em Star Trek eram os Klingons e se os Romulanos eram os chineses, os grandes vilões na nova geração são os Romulanos sempre. Depois aparecem os Cardassianos, mas os Romulanos são sempre o grande mistério, a grande tensão. Então, e o que os Romulanos têm? São misteriosos, né? São muito maquiavélicos, muitos planos dentro de planos. Isso aí é frase de Duna, né? Que é outra obra incrível também. Assista Duna, leia Duna, curta Duna.
Então, vamos falar de nova geração. Então, você tem uma mudança. Na série clássica, tá tudo centrado no Kirk, que era o grande galã, que pegava todas as meninas, e que era o garotão, e não sei o que e tal. Aí você vê um outro capitão, para início de conversa, ele é careca. Gostei, né? Já me identifiquei. E é um cara extremamente cerebral, e diplomata, não é torpedos primeiro, phasers primeiro. Não, ele conversava. E tinha uma coisa que as duas séries tinham, mas que na primeira quase não se respeitava, na segunda se respeitou um pouquinho mais, que era a primeira diretiva. Dizia, se você chegar num mundo em que ainda não desenvolveu capacidade de desenvolver mais rápido que a luz, a dobra, você não pode intervir naquela evolução, desde que eles evoluam sozinhos. Claro que isso sempre é violado de alguma forma. Aparece uma situação em que aquilo é violado também. Mais ou menos a história das 3 leis do Asimov. Então, o Picard, que é o comandante da nova geração, ele é outra forma de você ver. Um grande defeito da geração antiga, né, do Kirk, Spock e McCoy, é que quando tinha uma missão num planeta perigoso, quem descia? O comandante, o imediato, o cirurgião-chefe, o engenheiro, ou seja, o núcleo principal. Não mandava os caras de cabeça vermelha para morrer, né? Em nova geração as cores mudam, tá? Quem morre são os camisas amarelas. Eu ia vir de camisa amarela, mas tudo bem. Então, quer dizer, tem umas coisas que eles tentam racionalizar na nova geração. Fica um pouco sem graça, perde um pouco da aventura, porque a aventura é uma coisa meio louca mesmo, aquela coisa meio desvairada, né? E então o que acontece? Você tem uma abordagem diferente, são épocas diferentes, são produtos de uma época diferente. A Guerra Fria já tinha esfriado, mais acabado. Você tinha outras discussões, muitas discussões sobre questões de sexo, de costumes, né? Muita questão sobre questão, até religiosa nem tanto. Só vai aparecer mais numa outra série que vai surgir, que é a minha preferida, que é a Deep Space Nine. Deep Space Nine é a Star Trek, o lado negro da força. É uma realidade onde você está na fronteira da Federação, a Federação toda perfeitinha, bonitinha, Picard, aquela coisa e tal, que eles já começam a destruir no finalzinho, quando chegam os vilões do tipo os Borgs, né? Que o Borg é aquele cara que tipo assim, resistir é inútil, você será assimilar. Não tem conversa, não tem nada. Os Borgs foram uma grande invenção. Também um grande problema para a jornada, mas isso deixa para depois. Deep Space Nine é uma fronteira mais distante da galáxia, em que há uma crise política atrás da outra, uma crise política e religiosa. Deep Space Nine trata de forma simbólica do conflito árabe-israelense, Palestina, problemas sobre a questão do fundamentalismo religioso, versus o avanço da ciência, nunca esteve tão atual. Né? Então, Deep Space Nine ele trata de todos os assuntos que por muito tempo foram tabu em Star Trek, na nova geração. Tá? Então ele dá uma revitalizada, puxando pro... Dizem que o criador de Star Trek, que é o Roddenberry, não gostava muito disso. Isso foi uma coisa posterior. Tá? Aqui o colega está perguntando qual a premissa mais aceitável para a origem dos Borgs. Cara, isso é muito difícil, cara, de falar. Eu vi uma teoria uma vez que era muito bacana, mas eu nunca vi investir nessa teoria, que os Borgs teriam se originado da junção do ser humano com uma inteligência artificial no filme Star Trek The Motion Picture. Mas isso é uma teoria. A ideia é que você, em algum lugar, alguém desenvolveu uma tecnologia, uma inteligência artificial, os Borgs são seres, para quem não conhece os Borgs, vamos lá, gente. Borgs são seres que são cibernéticos, meio máquina, meio seres biológicos. Só que a máquina domina. E a ideia desses Borgs é absorver outras culturas. Tá? A ideia era muito boa, mas eles criaram um vilão tão poderoso que eles tiveram que criar fraquezas para ele depois, para poder justificar. Porque imagine uma raça que absorve todas as outras raças. No universo de Star Trek, eles pegam uma característica humana, extrapolam e criam uma raça. Por exemplo, as pessoas frias, calculistas, lógicas são os vulcanos. Os que gostam de discutir são telaritas. Os que são mercantilistas, capitalistas ao extremo são os Ferengues. Os guerreiros, sangue quente, explosivos, são os Klingons. Os maquiavélicos que bolam planos dentro de planos são os Romulanos. Tá? Então eles criam os Borgs, que é uma raça que absorve outras raças, pega a tecnologia dessas outras raças e a princípio deveria pegar também a forma de pensar dessas raças.
Então ele ia pegar o melhor de todas as raças. É um inimigo total, definitivo. Ninguém explica direitinho qual é a origem dos Borgs, mas sugere que em algum lugar alguém fez um experimento, Frankenstein, né? Fez uma inteligência cibernética que se juntou com as formas orgânicas, dominou e virou uma praga. Não é bem uma raça, mas é um problema que se espalhou pelo um canto distante da galáxia. É o inimigo definitivo, tanto que obriga todo mundo a se unir para contra ele. Os Romulanos se unem à Federação para enfrentar os Borgs. Tá? Na Deep Space Nine eles criam outro inimigo poderoso para não ficar batendo tanto nos Borgs, no outro canto da galáxia. Eles dividem a galáxia em 4 quadrantes, né? 2 quadrantes ficam a Federação, Romulanos, Klingons, etc. No outro quadrante fica os Borgs, no outro fica os inimigos do Deep Space Nine, que são o Dominion, que é uma raça metamorfa, muda de forma. Vamos ficar falando só de Star Trek, né? Vamos continuar, né? Só para fechar as séries, de 1995 a 2001 criaram a série Voyager, que é uma nave espacial perdida num desses quadrantes, não no quadrante dos Borgs. Inclusive vai ter um Shabu com os Borgs. Assista a Voyager que você vai ver Borg pra caramba, né? Inclusive vai ter uma personagem resgatada dos Borgs, que é um dos personagens mais interessantes da série Voyager. Na série Voyager tem 2 personagens que eu me amarro muito. É a 7 de 9, que é um ser libertado dos Borgs, e o professor, o médico holográfico. É um holograma, eles não têm um médico, e o holograma que é um médico. E ele tem tiradas muito boas. E uma discussão enorme sobre o que é vida, o que não é vida e tudo mais. Depois se fez a série Enterprise, que é para contar a história antes do Kirk. Tá? Recentemente fizeram Discovery, que é para contar a história entre Enterprise e Kirk. Mas Discovery, todo trekker, a maior parte dos trekkers não curtem muito. Eu tenho minhas reservas a Discovery. Tá? Alguém está perguntando qual o nome. Não entendi. Bom, vamos continuar. Enterprise, Discovery e recentemente a grande série que está batendo por aí, que é Picard, que é uma história que acontece depois de todas as outras, né? Depois de todas as outras, inclusive pegando coisas do cinema, do filme do J.J. Abrams, né? Picard é sensacional, eu gostei muito, fiquei mais satisfeito do que Discovery. Discovery tem é muito bonito, é muitos efeitos especiais, é naves bonitas, é coisas bacanas e tal, mas os personagens tá difícil de engolir, tá? Raríssimas exceções, tá? Agora Picard, para mim, voltou o que tinha de bom em Star Trek. Mas não vamos falar só de Star Trek, vamos continuar, tá? Apesar de que se deixar eu vou falar de Star Trek o tempo todo. Star Trek é um fenômeno, né? Mas vamos falar de outras coisas. Uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês além de 2001, Odisseia no Espaço, que eu já falei, Star Wars já falei também, queria falar de outros tipos de ficção científica alternativos, né? Uma escritora muito interessante chamada Ursula K. Le Guin. Alguns falam Le Guin, mas eu não sei qual é a pronúncia correta. Acho que é de origem franco-inglesa, inglesa, não tenho certeza. Ela tem umas histórias sensacionais, bem soft science fiction, bem ficção científica soft, em que ela cria planetas, realidades, e discute essas realidades, e fala muito de política, e de sexo, de liberação sexual, e questão de gênero e tudo mais. É uma escritora mulher, né? Num clube muito dominado ainda pelos homens, né? Ursula K. Le Guin é sensacional. Vamos lá. Outra coisa que a gente tinha que marcar na ficção científica é a obra de William Gibson, chamado Neuromancer, que marcou o que a gente chama de cyberpunk. O que é cyberpunk? É um futuro com alta tecnologia, mas que deu tudo errado, sabe? É a favela high-tech, sabe? Um mundo onde a igualdade social não se alcança, não tem nada de Star Trek, não tem nada de um universo bonitão, e que tem muita tecnologia. Então as pessoas usam cybercomunicação, se comunicam através de redes e tem implantes e tudo mais, mas não vivem maravilhosamente bem. Aí temos uma outra divisão interessante em ficção científica, que é a ficção científica utópica e a distópica. A utópica, a palavra utópico vem de não lugar. É um lugar maravilhoso, onde tudo é sensacional. Milton foi um que escreveu
uma história chamada Paraíso, que é uma das primeiras obras utópicas. É imaginar que a ciência resolveu tudo, está tudo maravilhoso. Geralmente as utopias acabam dando errado para uma distopia. O que é distopia? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Então, por exemplo, uma obra de distopia famosa é o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, né? O que é uma distopia? Deu tudo errado, cara. Volta e volta. São sociedades despóticas, geralmente autoritárias, onde que o direito das pessoas foram banidos e tudo mais. Quem viu o Conto da Aia, olha, veja, Conto da Aia, a autora tem um sobrenome Atwood, não estou lembrando, acho que é Margaret Atwood, eu não estou com o nome dela aqui direitinho, vocês me perdoem, quem tiver o nome direitinho pode falar pra gente aí. Mas o Conto da Aia é isso também, é uma sociedade que também não deu certo. Em Admirável Mundo Novo, você tem uma sociedade baseada na engenharia genética. Então a sociedade é dividida em castas do ponto de vista genético. Você tem os... Perdão, gente, de alguma forma caiu, não sei se foi a conexão ou o Instagram, eu estou ouvindo isso. Foi uma conspiração de algum Borg ou Romulano que deve estar pensando em me derrubar. Acho que o pessoal vai voltar, não sei como é que vai ser. A gente espera um pouquinho. Pois bem, eu estava falando de distopias. E a gente vai... Opa! Eu estava falando sobre distopias. É só 1 hora, eu não sabia. Não sabia, gente. Desculpa, já passamos então de 1 hora. Eu vou encerrar então, só fechando os últimos detalhes. Eu não entendo nada de Instagram. Não entendo nada. Eu vou só fechar agora para não deixar a sensação de que parou no meio, tá? Vai ficar 2 vídeos, vocês me desculpem, tá? Só para fechar então a questão da distopia, eu aconselho vocês verem o Conto da Aia, o filme ou o livro, né? O filme está passando é uma série, e eu vou falar um pouquinho sobre o Conto da Aia. O Conto da Aia é o seguinte: imagine os Estados Unidos dominado pelo fundamentalismo religioso exagerado, qualquer semelhança com outros países que a gente conhece. Pois é, e que a sociedade é totalmente dominada por um grupo que interpreta a Bíblia na sua visão fundamentalista, e a sociedade é do tipo assim, ou você crê nisso ou você não faz parte da sociedade, você é jogado para fora, você é morto, você é criminoso, tá? E realmente nessa sociedade distópica e autoritária, você voltar para agradecer. Bom, o outro filme já encerrou, né? Vamos continuar. Então, gente, eu estava falando da distopia, falei do Conto da Aia. Conto da Aia, então, tem esse aspecto. Outras ficções científicas mais não convencionais que estão surgindo recentemente, que eu gostaria de indicar para vocês. Uma delas é Distrito 9. É um conto de ficção científica espacial ambientado na África do Sul. Isso é legal porque sai daquele eixo Europa, Estados Unidos, né? É muito interessante também. Tem outros autores aí, eu não leio todos, eu sei que tem autoras muito boas saindo, autores com ficção científica ficção científica africana, por exemplo, né? A pessoa está falando se é um filme ou uma série, qual? Tá, Carmen Lu Coelho está perguntando qual que é uma série. Qual que eu falei? O Conto da Aia? O Conto do Lupo também comecei a ver há pouco tempo, é sensacional. Me lembra um pouco com uma série que era Além da Imaginação. Tinha Black Mirror, né? O Conto do Lupo é mais suave que Black Mirror, que é um herdeiro de Além da Imaginação. São histórias estanques, uma conexão sutil entre elas. Além da Imaginação e Quinta Dimensão eram séries antigas que passavam histórias mexendo com coisas fantásticas. Nem sempre ficção científica exatamente ipsis literis, mas o Black Mirror trabalha muito com isso. Black Mirror merece ser assistido, a não ser que você seja uma pessoa muito sensível. Se for muito sensível, não assista não, porque você vai ficar deprimido. Os finais são muito pesados, né?
Distrito 9 não fala alusões, não. Ele é diretamente sobre a apartheid. O meu colega está falando aqui. Porque, na verdade, existiu um Distrito 6, né, que foi destruído, foi perseguido e tal, em Joanesburgo. Então, o 9 ali só pegaram 6 e viraram. Tá? O Conto da Aia passa na HBO, sim. O Conto da Aia merece ser. Passa na HBO e eu acho que tem outra. Se eu não me engano, tem na Netflix, não tenho certeza. Tá? Então a gente vai agora, eu já vou fechando, gente, só interromper. O Homem do Castelo Alto é sensacional também. Eu tô olhando, tô achando meio arrastado o filme agora, mas é uma temática muito boa. Homem do Castelo Alto é um bom exemplo de outro tipo de ficção científica, que é história alternativa. E se os alemães e os japoneses ganhassem a Segunda Guerra Mundial? Esse é a premissa de O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Lembra que eu falei para vocês, Philip K. Dick é o cara que foi mais filmado, tá? Nomes das séries. Qual série? Twilight Zone, Além da Imaginação. Você tem o Conto da Aia. Você tem agora Contos do Loop. Você tem Black Mirror, né? São várias. É muita coisa, muita coisa. Eu fiz um curso no Planetário só sobre ficção científica. É possível que a gente volte algum tempo com esse curso, tá? Agora a gente está fazendo essa atividade agora por conta do isolamento social, tá? O Conto da Aia é um livro e virou uma série premiada na HBO. Acho que a gente já está acabando, já passou da 1 hora. Eu só estou fazendo essa extensão aqui para a gente fechar. Não vou fazer mais 1 hora. Arquivo X, claro, gente. Arquivo X também. Eu diria que Arquivo X também é um dos sucessores de Além da Imaginação. Só que com uma história costurando, né? Falando de coisas fantásticas. Um grupo que pesquisa coisas fantásticas. Arquivo X, sou fã. Acho que depois de Star Trek eu sou Arquivo X, né? O Homem do Castelo Alto, se eu não me engano, eu li o livro faz muito tempo. Bom, gente, a gente vai encerrando agora. A gente já avançou muito, eu não sabia a duração, nem sabia que já tinha passado 1 hora, porque quando eu começo a falar de ficção científica, eu não paro mais. Eu quero agradecer a todo mundo. Felipe, o pessoal, o Roberto está falando de Fringe, né? Fringe também foi uma espécie de sucessor de Arquivo X. Não foi tão bom, mas foi bem interessante, né? Eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Desculpem qualquer falha nossa, é uma coisa nova que a gente está fazendo. Nós do Planetário estamos tentando entrar nas mídias, passar para vocês conteúdo relacionado à nossa área, que é a astronomia e a ficção científica. Como eu já falei, está ligado com isso. Eu já vou encerrando, agradeço muito a presença de todos, né? Já repeti algumas séries aqui para vocês e recomendo que vocês procurem, tem muita coisa boa. Nós estamos dando dicas de filmes também no nosso site, no canal do Planetário, no canal YouTube. Nós estamos dando dicas de filmes. Com frequência nós já citamos alguns filmes, alguns de ficção científica, uma parte deles espaciais. Tá? Vamos dar dicas sobre isso, e quando nós formos fazer o curso de novo sobre ficção científica, certamente no nosso site nós vamos estar divulgando. Tá? Muito obrigado pela colaboração de todos vocês. O pessoal está falando de Expense. Expense é muito bom também.